Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos continuar falando sobre produção de texto. Nós sabemos a importância da produção de texto na nossa vida, no nosso cotidiano, e hoje eu quero detalhar um pouco mais com vocês como produzir um bom texto. Vamos fazer com calma, com muita tranquilidade e fazendo passo a passo para que a gente tenha um texto coerente, um texto bem formado e bem escrito. Vamos lá? Para começar, eu vou dizer para vocês que a produção de texto é o ato de expor, por meio de palavras e ideias, sobre determinados assuntos. Então, é claro que quando a gente está começando a trabalhar com produção de texto, quando a gente está começando a escrever, nós não vamos conseguir escrever o nosso melhor texto, fazer o nosso melhor trabalho, mas o importante é que vocês não desistam. Mesmo que vocês façam apenas uma frase, mesmo que vocês tenham apenas uma ideia, o importante é que seja feito esse pensamento para que depois a gente elabore um bom texto. A gente tem algumas estruturas textuais, algumas estruturas do texto que precisam ser bem definidas e bem claras. Então vamos lá para algumas etapas básicas para uma produção de texto. A primeira é o tema e o título. Vou falar duas coisas bem diferentes. O tema e o título são coisas diferentes na produção do texto. O tema, ele representa o assunto a ser abordado. O que eu vou falar, sobre qual assunto eu quero falar. Depois que eu defini esse tema, eu coloquei aqui para vocês como exemplo o coronavírus, que vai ser hoje o tema do nosso texto da aula. Eu vou definir o título. Eu posso definir esse título no primeiro momento, quando eu vou escrever o meu texto, ou eu posso, depois de escrever o meu texto, definir o meu título. Mas para quem está começando, o importante é a gente definir antes. Então, o título seria, eu vou dar essa sugestão, é o nome dado ao texto. O exemplo do nosso texto vai ser a higiene e o coronavírus. Esse foi um título que eu escolhi. Vocês podem escolher qualquer título que vocês quiserem. O título é determinado pelo escritor, quem está escrevendo o texto que determina esse título. Então vamos lá um pouquinho para frente e falar um pouquinho mais. Olha só, vou pegar aqui uma imagem com vocês de uma criança com uma tosse, então a gente vai escolher um tema para essa imagem. A gente precisa escolher um tema sobre esse assunto. Então o tema nós já definimos, coronavírus. E o título que eu poderia dar para essa imagem? Eu posso falar, por exemplo, os sintomas do coronavírus. A criança está demonstrando algum sintoma. Então, através dessa imagem, eu consigo já determinar um título. Pós determinado esse título e esse tema, eu agora posso falar um pouco mais sobre esse assunto, não é mesmo? Agora eu preciso me basear no tema e no título que eu escolhi. Então agora eu vou escrever aqui com vocês uma frase para a gente começar a elaborar pensamentos sobre a produção do texto. Então a gente não precisa começar com um texto enorme, um texto muito grande, a gente precisa primeiro elaborar. A gente já fez o tema, já fez o título, então agora vamos fazer pequenas frases relacionadas a esse título escolhido. Então olha lá, a frase que eu escolhi é: o menino está com sintomas de coronavírus. O importante é que vocês entendam que, para fazer um bom texto, eu preciso que os assuntos que tenham no meu texto estejam relacionados com o título que eu escolhi. Então, eu coloquei sintomas do coronavírus. Lá na minha frase eu coloquei: o menino está com sintomas de coronavírus. Isso determinou a minha imagem, ligou o meu título, ligou o meu tema e a minha frase? Sim, está tudo super ligado. É isso que é importante vocês fazerem. A gente não pode fugir do tema, fugir do título que eu coloquei. Então, um outro exemplo é o seguinte: a gente tem uma pessoa com máscara e aí o nosso tema continua sendo coronavírus. E o título vai ser Formas de se prevenir do coronavírus. Já mudei o foco, tá vendo? Lá era um sintoma. Aqui eu vou falar de uma forma de se prevenir. Então, a frase que eu vou determinar tem que ser uma frase
que diz respeito a esse título, né? Eu não posso aqui falar de qualquer outro assunto que não seja relacionado a uma forma de prevenção. Então eu coloquei: a máscara ajuda a proteger contra o coronavírus. Então, o que eu quero que vocês entendam com essas situações é que a relação precisa existir. Essa relação entre o tema escolhido, o título colocado e a frase que vai dar início ao meu texto ou que eu vou continuar o meu texto, tudo bem? Então, agora nós vamos construir algumas frases usando imagens, somente imagens. Por que eu quero isso com vocês? Porque a gente precisa usar a imaginação, a gente precisa usar a criatividade. Então, a gente precisa olhar para uma imagem e verificar o que ela expressa, né? A gente está vendo aí um mundo com máscara, triste, com uma mão segurando esse mundo. Então, vamos lá. O mundo todo sofre com o coronavírus. É uma boa frase? Quis dizer alguma coisa sobre essa imagem? Sim, o mundo todo sofre com o coronavírus. A imagem está representando mais ou menos isso? Então eu preciso moldar a minha frase para que ela tenha um contexto com a minha imagem. A próxima imagem, olha lá, uma pessoa lavando as mãos. Então agora não justifica eu usar em uma frase a palavra, por exemplo, mundo, não justifica eu falar sobre sintoma, porque não está aparecendo nessa imagem. A gente precisa falar agora de uma coisa muito importante que o coronavírus tem nos ensinado, que a gente aprendeu com essa pandemia, que é, olha lá, lavar as mãos com água e sabão ajuda a eliminar o coronavírus. Falou sobre a imagem? Falou sobre o contexto que a gente está falando, coronavírus? Sim. Então é isso que eu quero de vocês na aula de hoje. A criatividade, o olhar sobre o que eu vou falar. Então, eu preciso contextualizar. Professora, o que é contextualizar? Eu preciso que o que eu esteja vendo como imagem esteja escrito nesse contexto. Eles estejam em comum acordo, porque senão eu falo de uma coisa que não tem relação alguma. E aí eu não vou ser um bom escritor, eu não vou passar o que eu realmente preciso dizer. Agora a gente vai construir algumas frases através de palavras. Então eu escolhi algumas palavras e a gente vai observar que podemos sim, ou através de imagens ou através de palavras, construir frases menores. Olha lá, espirro. Então o nosso tema central é coronavírus. Espirro. Então eu tenho que me relacionar ao espirro na frase que eu vou criar. Olha lá, o espirro ajuda a espalhar o coronavírus. Tá correto? Está dentro do que nós programamos, que é o nosso tema? Estamos usando lá a palavra espirro? Olha lá, está assim dentro da minha frase. Isso é um bom trabalho para vocês fazerem em casa treinando. Mãos. Então agora vamos usar a palavra mão, a mãos dentro do contexto coronavírus. Então olha só, evitar contato físico com as mãos é muito importante para prevenir a doença. Olha aí a palavra mãos. Cumprir com o meu objetivo, que é acrescentar através de uma palavra, eu construir uma frase? Sim, a minha palavra está aí dentro do contexto. Então, eu queria ressaltar com vocês isso. É muito simples, é muito fácil, é só a gente pensar um pouquinho, usar a criatividade, as informações que a gente já tem, né? A gente já sabe de todas essas situações e elaborar frases pequenas. Assim a gente começa a aprender a produzir o texto. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a introdução de um texto. O que é introdução, né? A gente começou com frases pequenas, mas agora a gente vai escrever um pouquinho mais. Então agora a gente vai falar sobre introdução. A introdução ou apresentação do texto é de suma importância, pois são nos primeiros parágrafos que o leitor vai ficar interessado em ler o restante do texto. O que isso significa? Nesse início, quando eu vou produzir o meu texto, ele tem partes, né? Ele não é um texto produzido de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Lá no início do meu texto, eu preciso colocar informações bem específicas sobre o que eu vou falar. A pessoa que vai ler a introdução ou o primeiro parágrafo, ela precisa saber do que se trata aquele texto. Então, precisam conter ali algumas informações. E aí eu coloquei aqui, ó, nem todas as informações devem estar presentes na apresentação.
que deverá ser breve, de 3 a 5 linhas. A gente não tem uma definição exata de como tem que ser essa introdução ou quantas linhas ela deve ter. Mas ela não pode ser nem tão curtinha, uma frase só, mas também não muito extensa. Ela precisa ser breve. E aí eu vou propor para vocês o seguinte: que tal construirmos uma introdução sobre o tema coronavírus? Então, a gente vai começar um texto por partes, usando já o nosso conhecimento, o tema escolhido e vamos ver o nosso título. Olha lá, coloquei tema, sempre defina o tema de vocês, para vocês não perderem o foco na produção. Coronavírus, título, formas de prevenir contra o coronavírus. Essa parte do texto é muito importante porque, se já definido esse título, se já elaborado, eu preciso ter muita clareza no que eu vou escrever agora para frente. Por quê? Porque olha lá, o meu título está dizendo de formas de prevenir contra o coronavírus. Então, se eu for falar de várias outras situações do coronavírus, número de pessoas infectadas, como ele age no organismo, eu estou fugindo um pouco do meu título. Eu ainda estou no tema coronavírus, mas eu estou fugindo do meu título. O meu título quer falar sobre formas de prevenir. Então, vamos juntos construir uma parte desse texto? Olha lá, o coronavírus tem o poder de multiplicar rapidamente. Então, eu estou começando o meu texto, a minha introdução. Estou falando sobre ele, estou falando do poder que ele tem para chegar no meu assunto. Faz as pessoas ficarem doentes, com febre, tosse, espirro e falta de ar. E, por isso, a higiene é fundamental. Olha aí, se vocês acharam que ficou bacana a minha introdução, então eu vou ler novamente para vocês. Título: formas de prevenir contra o coronavírus. O coronavírus tem o poder de se multiplicar rapidamente. Faz as pessoas ficarem doentes, com febre, tosse, espirro e febre alta. E falta de ar, perdão. Por isso, a higiene é fundamental. Eu já dei uma dica aí, ó, no final da minha introdução, olha só. Por isso, a higiene é fundamental. Eu estou dando uma dica que eu vou falar de forma sobre como prevenir. Eu estou ligando o meu texto ao meu título. Então, eu dei uma introdução para eu começar o meu assunto. Então, vamos lá agora. Olha lá, formas de prevenir com higiene. Eu liguei as duas coisas. Agora vamos lá para o desenvolvimento. Então, uma vez feito o raciocínio sobre tema, título, sobre o assunto que eu quero falar, eu fiz uma breve introdução e agora eu vou fazer o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Vamos ler lá um pouquinho. Após escrever a introdução, o segundo momento da produção do texto é o desenvolvimento. Como o próprio nome indica, nesta etapa é fundamental o desenvolvimento das ideias. É aqui que realmente eu vou colocar as minhas ideias. Nesse momento, geralmente as pessoas se perdem um pouco ou usam muitos argumentos e acabam o texto ficando muito grande, ou o contrário, as pessoas colocam poucas ideias. Então é importante que você ressalte, por exemplo, 3 situações que você gostaria de colocar aí. Você quer falar sobre lavar as mãos, você quer falar sobre a higiene e o uso da máscara, você quer falar sobre o uso do álcool gel, o que você quer falar? Então você cita isso de um lado, né? Você faz primeiro um rascunho, cita isso e depois você vai criando frases para fazer esse desenvolvimento. Então vamos lá comigo para a gente construir. O nosso desenvolvimento vai ser assim, ó. O importante é trabalhar em conjunto, ficar em casa, lavar as mãos de maneira certa com água e sabão durante 20 segundos. Outra dica valiosa é quando não for possível lavar as mãos, usar o álcool gel. E eu ainda coloquei mais alguma coisa, olha, é muito importante cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, evitar tocar nos olhos, não emprestar objetos, nem pegar emprestado. Então, vocês podem perceber que nós temos aí, ó, 3 partes do texto do meu desenvolvimento, onde eu falei de 3 situações diferentes, mas relacionadas à higiene e à prevenção do coronavírus, que é a minha ideia principal. E agora, a gente vai para a conclusão desse texto. Como fazer uma conclusão? Finalizar o texto é tão importante quanto começá-lo.
Aí, após após a argumentação, a gente já argumentou, a gente já falou sobre o assunto, é necessário que o escritor chegue a uma conclusão sobre isso, finalizando assim o seu texto. Então, tem muitas pessoas que não dão muita importância à finalização. E ela sim é tão importante porque ela vai finalizar o assunto que você quis discursar. Então, olha só, conclusão para o nosso texto. Estamos vivendo uma situação delicada e não podemos nos esquecer dos cuidados. Adotar as medidas de prevenção é o melhor caminho no combate ao coronavírus. Juntos somos mais fortes. E aí eu vou deixar para vocês algumas dicas para escrever um bom texto. Então, olha só, a gente já teve as ideias, a gente já construiu um texto, deixei aqui para vocês ideias de como fazer, a melhor forma de praticar. E uma delas é manter o hábito da leitura e da escrita. Sempre é bom ler e escrever, se você quer ser um bom escritor. Preste atenção à grafia, pontuação, parágrafos e concordâncias. Então, por exemplo, eu não posso escrever um texto de forma incorreta. Se você não sabe a palavra correta, procure um dicionário, pergunte a uma pessoa que saiba escrever essa palavra de forma correta. Pense no número de parágrafos que você quer colocar e concordância. Você precisa ter uma coerência no seu texto, assim como concordâncias. Seja criativo e espontâneo, você tem condições sim de escrever um bom texto. Basta você ter criatividade, pensar sobre o assunto, botar a cabeça para funcionar. Não se afaste do tema ou do tipo proposto, do texto proposto. É aquilo que eu falei no começo, definir um tema, não foge dele, porque senão o seu texto vai embolar. Se necessário, recorra ao dicionário. Isso é sempre, em todas as situações que você precisar da língua portuguesa. E para a atividade de hoje, eu quero que vocês façam o seguinte. Usando o tema da aula de hoje, coronavírus, que foi o que a gente falou, escreva em seu caderno um parágrafo de introdução, falando sobre o perigo da doença. Então, a gente já mudou o foco, a gente não vai falar sobre a higiene, vocês vão falar sobre o perigo da doença. Caso você tenha alguma dificuldade, caso você ainda não entendeu, não consegue fazer essa produção, faz o seguinte, escreva frases menores, mas dentro desse tema, o perigo da doença. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal!